Olá, nessa aula vamos falar um pouco sobre a programação manual em máquinas de torneamento CNC. Esse tipo de operação é a base para qualquer tipo de aprendizado em CNC. E nessa aula vamos esclarecer alguns pontos sobre esse procedimento. Sejam bem-vindos. Existem basicamente três tipos de programação manual. Uma delas é o comando utilizando a linguagem MCS, ou mais conhecido Heidenhain. Temos ainda a programação na própria máquina por meio de softwares específicos, como por exemplo o Manual Guide. Nesse caso, eu vou falar sobre uma linguagem que é a linguagem ISO, é a mais conhecida e mais utilizada pelos programadores. Durante essa aula, eu vou falar sobre alguns comandos principais para demonstrar que o conhecimento desses códigos, que são as instruções que damos à máquina, é super importante para quem está iniciando na área de usinagem por CNC. Porque mesmo que utilizemos um software CAM, temos que saber o que cada código desse significa dentro de um programa. Eu gostaria de lembrar ainda que a programação manual ela é feita normalmente para peças que não tenham grandes complexidades. Em torno, normalmente é utilizado a linguagem manual, a programação manual. Porém, existem peças que são muito complexas e aí a utilização de um software CAM ela se torna muito mais vantajosa. Tá? Mas de qualquer forma, quando fazemos um programa manual, tentamos minimizar o tamanho desse programa, tentando simplificar esse programa utilizando ciclos e utilizando estratégias que diminuem o tamanho do programa. Okay? Quando utilizamos já um programa CAM, esse é feito de forma mais simplificada, mostrando o programa linha a linha. Nesse caso, veja só, eu construí um programa aqui para vocês entenderem que fará o perfil dessa peça. Aqui temos apenas a metade da peça, mas esse programa vai executar essa usinagem com ciclo de desbaste e também com acabamento. E eu vou explicar cada linha dessa aqui, passo a passo, mostrando o que está sendo executado no programa naquele momento. Outra coisa que é muito importante dizer é que existem diversos comandos no mercado. Existe, para dar alguns exemplos apenas, temos o comando Siemens, temos o comando Fagor, temos o comando Mitsubishi, temos o comando MAC. Nesse caso, eu estou falando sobre o comando FANUC 21IT. Cada comando tem a sua peculiaridade, apesar de ser usado a mesma linguagem, a linguagem ISO. O início do programa é dado pelo número desse programa. E para se numerar um programa, colocamos aqui a letra O e depois o número sequencial. No final de cada linha de comando ou bloco de comando, acrescentamos um código EOB, ou esse símbolo aqui, ponto e vírgula, que quer dizer EOB. Temos ainda os códigos de função, as funções N, que são números sequenciais dos blocos. É importante que numeremos cada bloco desse de comando. Temos as funções G, que são funções normalmente modais ou não modais. Existem funções G que são modais e funções G que não são modais. Nesse caso, veja só, a primeira linha, depois do nome do comando, é um bloco de segurança, que também chamamos de cabeçalho. Nesse bloco, colocamos algumas funções G que são modais e vão determinar qual será a estrutura ou os parâmetros que a máquina utilizará durante todo o programa. Vejam, eu coloquei aqui alguns códigos, como o G21 indica que a máquina trabalhará no sistema de coordenadas em milímetros. Tá? Então utilizaremos o sistema de unidades em milímetros. O G40 ele descompensa por segurança qualquer tipo de compensação de raio que utilizamos durante o programa anterior. O G90 indica que vamos trabalhar no sistema de coordenadas absolutos e o G95 indica que o avanço desse trabalho, o avanço dessa programação será dado em milímetros por rotação. E o G54 indica que utilizaremos o zero peça G54,
Isso é um outro conceito bastante importante que veremos no decorrer do curso. Nesse bloco aqui, o N12, esse bloco de instruções, temos um avanço rápido da ferramenta, né, utilizando o código G0, que é um código modal, ou seja, se eu não alterá-lo, se eu não colocar um outro código que cancele o G0, a máquina fará movimentos sempre em avanço rápido, a partir daqui, e ele está movimentando para a posição X, 100, e Z, de 50. O X e o Z, nesse caso, movimenta a ferramenta no sentido longitudinal para Z e transversal para X, indicando o diâmetro e o comprimento da peça. Nesse caso, a ferramenta vai parar a 50 mm do ponto definido como ponto zero. Temos ainda aqui nesse próximo bloco a troca de ferramentas, utilizando o código T para chamar a ferramenta 2 como corretor 2. Na próxima linha de comando, ou bloco de comando, temos o código G96, que indica que utilizaremos velocidade variável para a placa. A placa girará em velocidade variável determinado pela posição da ferramenta em X. A cada incremento em X, a máquina recalcula o RPM utilizado na placa. E o código G92 limita essa rotação em 2.300 RPMs e ligamos a máquina aqui utilizando o código M no sentido horário de rotação. Vejam, temos uma outra linha aqui em G0. Esse código ele é dispensável e eu poderia ter tirado ele aqui da minha programação. Porém, eu deixei apenas para ilustrar que nesse ponto a ferramenta vai fazer um deslocamento em avanço rápido para a posição X80, Z de 2. Okay? Então, sempre que utilizamos o código G0, estamos fazendo um movimento rápido na máquina. Olha só, nessa linha ou bloco de comando N22, inserimos o início de uma operação de desbaste, que vai fazer toda a remoção de material da peça acompanhando um determinado perfil. E esse código é o G71 e indica um ciclo. Ciclo são instruções que simplificam o programa. Não precisamos fazer a programação de cada linha dessa aqui. O próprio comando vai entender o perfil e vai fazer uma instrução para fazer o desbaste do material excedente. E isso é definido pelo ponto de posicionamento da ferramenta, antes de executar o ciclo. Nesse caso, eu vou usar o parâmetro U para definir qual é a penetração de corte e o parâmetro R para definir qual é o retorno da ferramenta, ou seja, a segurança, o quanto a ferramenta afastará da peça para fazer o retorno para a posição inicial. Nessa linha, eu continuo a indicação do ciclo G71, colocando o ponto de início, ou seja, esse P indica a linha que iniciará o nosso perfil, e também o Q indica a linha final do perfil. Nesse caso, o perfil ele começa na posição na linha N26 e termina na linha N42. O U aqui nessa linha indica o sobremetal que será deixado no eixo X, ou seja, no diâmetro, para a execução do acabamento. Em W é o sobremetal que temos no eixo Z, ou seja, no comprimento da nossa peça. E o F indica o avanço que utilizaremos para a ferramenta fazer a usinagem. Na próxima linha, então, inicia-se o contorno, o perfil, com movimentos rápidos para aproximação, e depois usando o código G1, que é uma interpolação linear com velocidade programada. Nesse caso eu coloquei uma velocidade de 0,1, que será utilizada apenas quando for executado o acabamento da peça. Para o desbaste, ele utilizará esse avanço aqui. E aí, a posição X e Z define a posição da ferramenta, criando assim o contorno da nossa peça, até chegar aqui na função G2, que define um arco. Então, nesse ponto aqui, olha só, inicia-se um arco, que é exatamente a função G2, indicando a posição final em X e em Z e o raio desse arco. Voltando aqui
para a posição para o código G1, né, porque o código G2 ele é modal, assim como o G1 e G0. Temos que voltá-lo aqui nessa linha. Ele indica movimentos lineares até chegar na linha N42, que é a posição final aqui dessa usinagem, né? Depois eu faço uma troca de velocidade de corte. Notem, coloquei aqui o código G96, que também é modal. Troquei a velocidade de corte, que antes era 180, passei para 250. Compensei o raio de ferramenta, né, para fazer o acabamento dessa peça. E chamei um outro ciclo, ciclo G70, que indica um ciclo de acabamento, que inicia-se na posição 26 e termina na posição 42. Ele vai executar aqui, ó, de novo, a partir dessa linha até a linha 42. Ele vai fazer o perfil novamente da peça. Terminado o acabamento, eu faço uma descompensação de raio de ferramenta e movimento rápido a ferramenta para o ponto de troca. E depois, com a função M30, eu finalizo o programa. Vejam, então, esse é o procedimento da usinagem. Olha só, ele faz o desbaste, dá um passe e depois ele faz um acabamento. Se eu observar aqui, ó, essa linha é a linha do desbaste e aqui é a linha do acabamento. Notem, esse programa que eu estou utilizando é o 5Edit. Ele é utilizado para fazer a transferência de um programa feito aqui para a máquina e também serve para que eu faça uma verificação da usinagem. Nessa aula vimos que para criar um programa manualmente no CNC, temos que inserir blocos de comandos que são instruções dadas à máquina. E que para cada função que queremos habilitar na máquina, temos que colocar um código específico. Essa forma de programação, ela depende muito do programador. Então o programador ele tem que conhecer muito os processos e também tem que saber exatamente como será feito ou interpretado o desenho, para seguir corretamente os posicionamentos e também funções que a máquina deverá habilitar. Nas próximas aulas veremos como fazer isso utilizando um software CAM, que facilita bastante esse procedimento. Até lá!